Nos últimos 13 ou 14 anos, principalmente com a chegada do governo Lula, e, fundamentalmente, na gestão do Gil, a tônica do mundo cultural, o que foi dito, o que foi falado, era a tal democratização do acesso. Esse foi o grande eixo. E todo o debate em torno do fazer cultural se instalou a partir da necessidade de mais pessoas acessando mais atividades culturais. Essa tônica é perfeita, e era preciso. Nós víamos de uma gestão do VEFOR que estabeleceu um certo profissionalismo no Ministério da Cultura, mas precisava avançar no sentido de construir uma referência que articulasse o campo das políticas públicas. Nós continuamos sem políticas públicas articuladas, isso é certo. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 32 anos, que é o tempo que o Ministério da Cultura nós tivemos 21 ministros. É uma média aí de a cada 1 ano e meio troca-se um ministro. Se a gente separar o Gil e o VEFOR, que um ficou 8, outro ficou 7, nós caímos aí para 5, 6 meses para o ministro. Então, política cultural no país, só por essa referência, vocês já viram que a gente não tem. Mas isso foi a tônica. E foi importante a gente debater a democratização do acesso, porque, de alguma forma, todo o setor cultural, as instituições, os artistas, os gestores, os produtores culturais, tiveram isso como uma referência, e têm isso como uma referência. Só que essa tônica, ela parte do princípio que eu faço cultura para um grupo de pessoas consumir cultura. Essa tônica e esse paradigma precisa ser revisto. Precisa ser revisto porque, hoje, cada vez mais, o fazer cultural, o fazer artístico, não é só uma linha de mão única, uma via onde eu faço e você consome. É uma via que, cada vez mais, este diálogo precisa ser estabelecido entre o meu repertório, o repertório do artista, do produtor, da instituição, e o repertório daquele indivíduo, que, a partir do momento que cruza o seu repertório, passa a ser um sujeito dessa transformação cultural. E esse paradigma nos faz pensar que a gente precisa ir além da democratização do acesso, que continua sendo importante, continua sendo uma referência, oferece repertório, oferece a possibilidade de mais pessoas terem acesso à cultura, mas precisamos passar para o paradigma da democracia cultural, onde o artista é importante, o produtor é importante, as instituições são importantes, mas o pressuposto desta alavanca é a troca entre os repertórios. Inclusive, a possibilidade daquele, que em algum momento era um consumidor de cultura, poder não só trocar o repertório com o artista, fazer as suas sinapses, mas também oferecer outros repertórios. É claro que isso cai num gargalo profundo desse país, que é o gargalo da educação, não há dúvidas. Mas é isso que a gente tem que perceber, que este indivíduo, este objeto, que até então é muito percebido pela perspectiva da democratização do acesso, passa a ser um sujeito dessa transformação. Este, talvez, seja o princípio da conversa da reocupação do espaço público. E aí, sob essa perspectiva do sujeito, uma das questões que muito me incomoda, a gente tem debatido muito no Itaú Cultural, é um contraponto que a gente vive no mundo virtual, que, de alguma forma, limita a possibilidade deste indivíduo se expressar como sujeito, que é o contraponto dos algoritmos do mundo da internet. Hoje, nós temos algoritmos para tudo. Se você entra na Netflix, na terceira vez que você se encontra com o Netflix, ele já te diz qual é o filme que você gostaria de assistir na quarta vez. Se você vai no Google, você faz 4 ou 5 pesquisas, daqui a 6 meses ele vai te oferecer algum link que se aproximou daquela pesquisa. Se você vai no Trip, daqui a pouco ele está te oferecendo um hotel muito parecido com aquele que você procurou. E isso, no Facebook, você só dialoga com aquelas pessoas que dialogam conforme a música que você gosta de ouvir. No Twitter é a mesma coisa. Então, esta relação de democracia cultural, que pressupõe o sujeito trocar repertórios com artistas, fica ainda mais em xeque quando você vai para o campo virtual. E, se você fazer um paralelo com a Avenida Paulista ela rompe com este princípio dos algoritmos.
Porque você vai para lá para andar de bike num domingo, mas você se defronta com uma apresentação musical, você se defronta com uma instituição cultural oferecendo uma atividade cultural, você se defronta com um grupo de pais e mães fazendo lá uma brincadeira no chão, você se defronta com algoritmos que não têm nada a ver com o princípio que te levou à Avenida Paulista. E esta compreensão, e eu estou trazendo a Avenida Paulista aqui, porque a gente recentemente falou da Avenida Paulista, e os que me antecederam também, de alguma forma, tocaram nisso, essa compreensão de ter a democracia cultural e, de alguma forma, questionar esta percepção dos algoritmos, é preciso que a gente perceba no fazer das instituições culturais. E aí, quando a gente vai para o campo do espaço público, o campo da Constituição, ou do reposicionamento sobre o sujeito no espaço público, você também se depara com a desarticulação desses equipamentos e desses sujeitos nos territórios que eles habitam. Fazendo um paralelo da Avenida Paulista, que consegue, de alguma coisa, romper com esses algoritmos, você vai para o Parque do Ibirapuera. O Parque do Ibirapuera, por mais que você tenha lá 10, 12 instituições culturais, uma científica, algumas ambientais, você não consegue ainda romper com esse sentimento de algoritmos. Se você for no domingo, você vai ver as tribos que vão para fazer os rolezinhos, não se relacionando com os espaços culturais. Você vai ver a turma que vai fazer esporte, não se relacionando com essas tribos, ou com o Viveiro Manequinho. Você vai ver as pessoas que vão no Viveiro Manequinho, poucas vezes se relacionando com os espaços culturais, porque não há ainda essa compreensão nos equipamentos, nesse espaço territorial que recebe 100 mil pessoas no sábado, 100 mil pessoas no domingo, que, no decorrer da semana, recebe a classe média alta, no sábado recebe a classe média, e do domingo recebe a periferia de São Paulo. Não há um entendimento de que esta pessoa que está lá não vai e não pode ir apenas para ser um consumidor de algo que está no parque. Precisa ir para ser um sujeito desta transformação, da reocupação do parque. Primeiro gargalo: o parque não se conversa. Há várias exposições, há várias ações, há cursos, há diversas coisas acontecendo, a turma do esporte, oficinas, e não há um ponto de integração, não há um espaço de articulação territorial, que passa fundamentalmente pelas pessoas e pelas instituições, que possa transformar este parque num espaço de uso unilateral, que hoje ele vivencia, para um espaço onde a democracia cultural, não a democratização do acesso, aí não vale só para a cultura, vale para todos aqueles equipamentos, possam ser o ponto de partida para a transformação daquele território que é absolutamente fantástico. É um território que comporta as instituições culturais, é um território que recebe esse perfil absolutamente diverso, e que, de alguma forma, do mesmo modo da Avenida Paulista, tem um potencial de receber esta diversidade como poucos equipamentos de São Paulo têm. A diferença é que a Avenida Paulista conseguiu, talvez de maneira não articulada, ou não orgânica, ou não proposital, em virtude de ser uma linha que faz com que as pessoas precisem transitar de lá para cá, conseguiu, por esse espaço geográfico, fazer com que as pessoas, de alguma forma, consumissem ou dialogassem com coisas além das que as levaram naquele domingo, principalmente naquele domingo lá. Acontece que o parque, por ter vários nichos, vários espaços, e não ter uma linha, um fio condutor que o articula, não consegue fazer o que hoje a Avenida Paulista faz. É claro que a Avenida Paulista precisa dar um salto. Precisa dar um salto no sentido de compreender que este espaço precisa, territorialmente, ser articulado por seus entes e por seus sujeitos, para que esses outros sujeitos que possam ir à Avenida Paulista também descubram com mais facilidade o que ela está oferecendo, o que ela pode oferecer, independente do meu algoritmo que mobilizou
a minha ida à Avenida Paulista. Na Avenida Paulista está mais ou menos encaminhado, até por causa dessa facilidade do campo territorial. No Parque do Ibirapuera está muito distante de se encaminhar. O parque não tem, por exemplo, que me parece algo absolutamente óbvio, um Wi-Fi para poder integrar as pessoas e para, numa porta de entrada, no momento que você acessa esse Wi-Fi, poder entender esse parque que vai além do seu interesse, do seu desejo inicial. Acontece que as instituições culturais e o próprio parque continuam entendendo o consumidor como um simples indivíduo que vai ali a partir de uma necessidade de uma ação pontual, e não como um sujeito que pode ser parte dessa transformação do próprio parque e parte, e aí, falando da Paulista, da transformação da própria Paulista. Esta mudança de paradigma para as instituições culturais, para os equipamentos, para os gestores, no que se refere à democratização de acesso versus a democratização cultural, é uma profunda mudança no modo de entender o indivíduo no processo de transformação da própria instituição. E essa mudança não se dará se nós não tivermos duas perspectivas nessa conversa. Primeira, a perspectiva da diversidade, né? E a Paulista se representa de maneira muito interessante nisso, e o próprio Parque do Ibirapuera se representa de maneira muito interessante nisso, né? A Paulista não começa com equipamento cultural lá, um ano depois da sua inauguração. Ela começa com um equipamento ecológico, que é o Parque Trianon. Depois, ela tem um equipamento educacional, aliás, um privado e um público, os dois, inclusive, até hoje, na Paulista. Depois, ela tem um equipamento de saúde, né, que é o Santa Catarina. Em seguida, ela tem um primeiro momento no campo esportivo, lá em 20 e poucos, ela tem a tradicional corrida de São Silvestre, né? E assim vai. E só nos anos 60, 70, entre 60 e 70, que ela começa a ter os equipamentos culturais, né? O Parque do Ibirapuera tem o mesmo sentido desta diversidade. Agora, essa diversidade ela só consegue ser implantada se houver um outro campo nessa perspectiva da democracia cultural, que é o campo da empatia, né? Saber que, para eu atender e eu dialogar com aquele sujeito de maneira qualificada, eu preciso entender a minha identidade, preciso saber de qual é o meu ponto de partida, eu como equipamento cultural, equipamento esportivo ou equipamento ecológico, mas preciso também compreender qual é o ponto de partida dele. E, na medida que eu compreendo o meu ponto de partida e o ponto de partida dele, esta transformação daquele consumidor de cultura, consumidor de esporte ou de alguma outra atividade, deixa de ser a perspectiva do consumo para ser a perspectiva da troca e da coabitação de repertórios. Entender que quem transforma é o sujeito e não aquele simples consumidor passivo de um algoritmo para ser, de alguma forma, comandado, ou desviado, ou orientado, e, nesse sentido, me parece que possa ser uma boa provocação para aqueles que, de alguma forma, estão entendendo ou estão rearticulando esses territórios e esses espaços públicos. Num contraponto a algo que muito nos preocupa no mundo cultural, aos algoritmos.